Esta vai ser a quarta mensagem de uma série de 4, ou seja, a última mensagem, que eu intitulei de Preservados. Nós vamos ler Efésios 1, versículos 13 e 14. Abra sua Bíblia, por favor. É muito importante que você acompanhe na sua Bíblia, na versão que você está acostumado, para que você perceba as nuances do texto. Para aqueles que estão nos visitando, que não me conhecem, eu sou seminarista dessa igreja, meu nome é Mário Belsolli Neto. Efésios 1, 13 e 14. Deixa a sua Bíblia preparada aí. Eu gostaria de iniciar com uma reflexão. Provavelmente você conhece essa marca. Eu estou vendo alguns aqui que estão usando essa marca, você deve conhecê-la bem. E essa moça, Alexandria, ou Alexandria em inglês, Hilfiger, ela foi a herdeira dessa marca. Ela herdou 400 milhões de dólares na época. E você já pensou em herdar uma fortuna de 400 milhões de dólares? Nós não estamos falando de reais. Ela poderia fazer muitas coisas. Aproveitar a vida, talvez sem nunca precisar se preocupar com os boletos de aluguel que nós lidamos, ou com a próxima parcela do financiamento, ou entrar de madrugada para achar passagens aéreas mais baratas, ou coisas do tipo. E aí eu pergunto, com base nisso, você gostaria de trocar de lugar com ela? Pense bem. Mas, essa não é toda a verdade. Além dela ter recebido essa herança, ela com 7 anos foi picada por um carrapato e ela foi infectada com a doença de Lyme, que não é tão famosa assim e muitas vezes nem é diagnosticada. Mas aqui nós temos alguns sintomas: febre, irritações na pele, dores de cabeça, fadiga, dores nas articulações e músculos, que geralmente não são diagnosticados com facilidade. No caso dela demorou 10 anos e ela tinha acesso a excelentes médicos. E ela tem hoje 37 anos. Ela sofre há 30 anos com tudo isso. Fora muitos sintomas que vão piorando com o tempo e cura um, dá um remédio, piora outro. Você ainda gostaria de trocar de lugar com ela? Se fosse um pacote fechado? Essa breve ilustração é para mostrar um pouco da nossa realidade aqui. Semelhante a ela, nós cristãos, nós temos uma herança, nós temos um tesouro, nós herdamos isso. Não nos custou, custou a outro e veio para nós. Porém, nós ainda lutamos com inúmeros desafios nessa vida. Deste lado da eternidade, nem tudo correrá conforme nós sonhamos, conforme nós planejamos. E na verdade, muita coisa não correrá como nós planejamos e sonhamos. Porém, Jesus nos garantiu, não só riquezas nesse mundo. Algumas pessoas vão desfrutar de inúmeras riquezas, mas Ele garantiu um relacionamento com o próprio Deus e inúmeras outras bênçãos, como uma vida purificada de pecados. Nós temos o perdão dos pecados e a possibilidade de viver uma vida melhor, moralmente, espiritualmente falando. Ele nos garantiu utilidade no reino de Deus. E após a morte, ou caso Cristo volte, uma eternidade de alegria, de satisfação, num novo mundo perfeito, com corpos perfeitos, convivendo com pessoas perfeitas, conhecendo mais e mais esse Deus que nós já começamos aqui a conhecer. É meio agridoce. Efésios 1, versículos 13 e 14, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Acompanhe com fé a palavra de Deus. Anseie para que o próprio Espírito que a inspirou fale com você, te nutra espiritualmente. Diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa.
E o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E eu resumi essa mensagem com essa frase: os cristãos confiam em Cristo, recebem a presença e o privilégio de serem habitados pelo Espírito Santo e serão conduzidos em fé e obediência até o fim de suas vidas. Os cristãos habitados pelo Espírito serão conduzidos, não a si. Eles serão conduzidos até o fim de suas vidas em fé e obediência. Obrigado. Relembrando o que nós falamos até aqui, a estrada até aqui, como eu disse, essa é a quarta mensagem de uma série que eu chamei de essencial, porque é aquilo que eu entendo que é muito básico para nós entendermos sobre nós, Deus, sobre o Evangelho. A primeira mensagem eu dei o título de Apodrecidos, que ela fala sobre o impacto do pecado em nós. A queda de Adão e Eva, lá no começo, lá no jardim, no Éden, tem impacto sobre todos os outros seres humanos que descenderam dele. E nós falamos sobre como isso nos atinge. Nós pecamos porque somos deformados, apodrecidos em todas as áreas da nossa vida. Não tanto quanto poderíamos, mas em todas as áreas da nossa vida. A segunda mensagem foi chamada de escolhidos. Ela trabalhou sobre a predestinação. Deus escolher pessoas antes da fundação do mundo que sequer existiam, que receberiam o Evangelho, o abraçariam com fé e iriam chegar até o fim, até onde Deus está em sua plenitude após a redenção de todas as coisas. A terceira mensagem nós chamamos de agraciados. Como essa graça opera em nós, essa graça recebida opera em nós de algumas formas. E quando nós somos agraciados por Deus, isso nos transforma. E agora nós trabalharemos a preservação dos cristãos até a eternidade. Por Deus, pelo Espírito de Deus, não por nossos próprios esforços apenas, não por uma atuação qualquer, mas o próprio Deus envolvido nisso. E nós estamos nos focando para expor tudo isso na carta de Paulo aos Efésios. Então a gente andou capítulo 1, 2, fomos e voltamos. Agora a gente vai dar uma olhada em algumas partes de Efésios. Então fique ligado com a sua Bíblia. E o objetivo de Paulo era promover a unidade de uma igreja mista. Nós tínhamos gentios e judeus e ajudá-los a compreender com profundidade a obra da salvação que Deus realizou na vida deles, e nós cristãos, nós igreja, recebemos isso também. Deus fez isso em nós, nós somos família dele, nós recebemos isso. E para entender um pouco do contexto, a gente volta a alguns versículos e nós temos uma explicação, porque no 13 começa, nele quem? É o que o versículo 11 vai trabalhar. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim, com o propósito de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No capítulo 1 de Efésios, nós temos uma explicação sobre a obra da salvação, que ela é trinitária. Ela começa com o Pai que planeja, ela passa pelo Filho, que efetua a redenção através da sua vida perfeita, morte e ressurreição, e ela continua no Espírito, que aplica todos esses benefícios planejados e cumpridos na vida de todos aqueles que Deus quer salvar. Nós vamos entender também como essa salvação planejada, conquistada e mantida será concluída pelo próprio Deus. Nele também vocês,
depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Eu dividi o versículo 13 em duas partes, porque tem muita riqueza aqui. E para a gente se alimentar disso, nós precisamos pensar, esse nele é em Cristo. Cristo é o agente da salvação. É através dele que a salvação chega. A salvação não chega através de nenhuma outra forma a não ser Cristo. Através desse receber, dessa recepção, dessa fé que nós recebemos de Deus e crer nessa verdade. Nós devemos notar que é qualificado como palavra da verdade. A verdade é importante. Não a verdade de você estar aqui hoje. Isso não é uma verdade que tem diferença global e cósmica. Aqui ele está falando de uma verdade que ancora toda a realidade da minha e da sua vida. É uma verdade tão poderosa que dá para a gente construir toda a nossa vida a partir dela e organizar cada área, cada aspecto da nossa identidade. E lidar com tudo aquilo de errado que há em nós. O Evangelho é essa verdade que produz virtude. A realidade do amor de Deus em Cristo pelos seus escolhidos é mais sólida e mais atual do que aquilo que você leu ou vai ler no jornal ainda hoje. E essa verdade apresenta um diagnóstico sobre quem nós somos, qual o nosso problema, quem Deus é, o que Ele oferece a nós e nos convoca, nos chama a ser e colocar a nossa confiança nele. E nós constantemente tentamos desmistificar algumas frases que são muito famosas, legais e postadas nas redes sociais, e uma delas é: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Essa frase entrou tanto em nós que parece que ela é mais gravada do que a própria Bíblia, né? Só que essa frase precisa ser desmistificada. Jesus pregou com palavras, a não ser que nós nos comuniquemos com pessoas que têm deficiência auditiva, surdos. Via de regra nós precisamos nos comunicar com palavras. E nós não só nos comunicamos com palavras, nós usamos todos os recursos que estiver à disposição para que o Evangelho seja comunicado. Então nós não eliminamos parte, nós acrescentamos aquilo que é necessário. Pregue o necessário com palavras e viva para demonstrá-las. Não separamos a prática e a pregação. Cristo não o fez. E por isso também nós enviamos missionários. Nós temos em nosso meio, durante um período esse ano, o missionário Sandro, Denise, a família deles. Nós enviamos pessoas que se capacitaram para aprender a pregar a pessoas. E quem sabe Deus não levantará muitos mais do nosso meio, que Deus nos dê esse privilégio. Essa citação eu achei sucinta e profunda. Essa salvação predestinada pelo Pai no versículo 11 é confirmada pelo Filho, aplicada à nossa vida pelo Espírito, como nós já falamos, você lembrando ou não quando se arrependeu e creu. Portanto, ele é o evangelho de sua salvação. Não no sentido em que em e por si só ele salve qualquer pessoa de qualquer jeito, mas que quando é aceito com fé genuína em Cristo, suas boas notícias de grande alegria se tornam o poder de Deus para a salvação, para aqueles que recebem o Evangelho. Não é só ouvir falar e falar, ok, gostei. É necessário uma recepção genuína com fé, uma fé poderosa para mudar vidas. E pode ser que você não se lembre quando você se arrependeu e creu. Pode ser que foi um processo, pode ser que você cresceu na igreja, ou talvez você se lembre do dia e de tudo aquilo que profundamente mexeu com você. Se isso aconteceu, em qualquer dos casos, foi o Espírito Santo trabalhando e aplicando esse evangelho a você. Se alegre nele. A segunda parte do versículo 13 diz: tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando nós vivemos essa experiência de fé e arrependimento, e nós experimentamos a presença do Espírito Santo em nós, isso se torna uma nova realidade.
Não são novos sentimentos só, não é uma nova maneira de pensar, não é uma nova religião para eu seguir e me esforçar e me salvar. É uma nova realidade de vida, uma nova identidade. A maneira como eu me vejo muda, a maneira como eu vejo os outros muda, e eu compreendo a maneira como Deus me vê, não mais como inimigo, mas agora como filho, como amigo, como receptor de todas as bênçãos desse relacionamento, dessa adoção. E Paulo encoraja os efésios, a palavra da verdade que eles creram, com uma confirmação. Vocês de fato creram. Eu estou atestando. O que vocês creram foi a palavra da verdade, não outros evangelhos. Vocês creram. Só que o que isso causou? Uma experiência com Deus, como nós gostamos de usar o termo. Eles de fato experimentaram Deus. Essa experiência com Deus, não como nós gostamos de dizer, simplesmente manifestações externas, ela é profunda, ela tem raiz espiritual lá dentro e ela se mostra lá fora. E é interessante que Jesus, ele não tinha problema em identificar que apenas uma profissão de fé, uma obediência externa, não é suficiente para ter esse relacionamento. É necessário se arrepender, crer, é necessário ser por Ele conhecido, como diz em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia vão me dizer, é Jesus falando, Ele está chamando a responsabilidade para si. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres? E eles estão surpresos. Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Querer praticar as obras de Deus sem ter relacionamento com Deus não é elogio para Ele. Isso o ofende. É em Cristo, é ser conhecido por Cristo que faz a diferença. É ter um relacionamento com Cristo que qualifica todo esse bem. Pessoas que são salvas profetizam, expulsam demônios, fazem milagres, sim, debaixo da graça de Deus. Agora, ele está falando para uma realidade objetiva. Pessoas fizeram coisas em nome de Jesus e nunca o conheceram. E eu te chamo a reflexão aqui. Você consegue observar evidências concretas que mostram que você creu no Evangelho? Observe, analise-se, questione-se, procure evidências de que essa salvação chegou a você. Não confie em ter sido batizado há 30, 40 anos atrás, só. Não confie em servir em ministérios, contribuir financeiramente, ou ser amigo de um pastor, ou trazer seus filhos na EBF. Traga seus filhos na EBF, que vai ser daqui 2 semanas. 2 semanas, né? 2 semanas. Mas não confie nisso, confie no Evangelho. Jesus está sendo hoje mais amado do que há 5, 10, 30 anos atrás. Ele está sendo melhor visto, melhor entendido, ele tem sido admirado por você. E isso se mostra em forma de uma obediência e de um desejo de obedecer, porque esse é o ponto, é palavra que transforma, não é só a palavra que nós concordamos. Se nós ouvimos a palavra, o evangelho da salvação foi recebido, ele transforma. E quem recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a vida de Deus dentro de si. E aqui cabe um esclarecimento, porque eu sei que muitos de nós vieram do meio dos nossos irmãos pentecostais, e eles têm uma doutrina que diz que você é salvo, e ok, isso é importante, mas você precisa de um segundo derramamento do Espírito Santo, você precisa de um plus. Ser salvo é bom, mas quando você é cheio do Espírito Santo, é aí que o jogo começa de verdade. E talvez nós não percebamos que essa inverdade, essa doutrina errônea, cria 2 classes de cristãos. Ela separa, ela quebra a unidade da igreja. Aqueles que de fato estão no topo,
Como eu qualifico isso? Via de regra pela manifestação do falar em línguas e aquilo que eu vejo. Não andar com você e ver a sua vida a longo prazo, mas manifestações pontuais, via de regra em cultos ou em reuniões. Isso cria uma casta dos crentes espirituais e dos crentinhos. Isso é extremamente perigoso para a unidade da igreja. E perceba que isso empobrece a vida cristã. Porque esses mesmos irmãos que creem nessa segunda bênção, nessa confirmação, eles creem que essa salvação pode ser perdida também. O que é um contrassenso. É necessário um a mais, mas esse a mais não te garante. Não é o que nós cremos. Nós cremos que você é batizado, selado pelo Espírito Santo quando se arrepende e crê em Cristo. E essa é uma obra pronta. Você não precisa continuar se esforçando para chegar num ponto que diz, agora sim, agora eu subi de nível, crente 2.0. Não é assim. Você cristão que se sente fraco, que se arrependeu e creu, e que está batalhando para prevalecer em Cristo, você foi aceito. Viva a sua vida cristã descansando nele. Os efésios foram agraciados com a presença do próprio Deus Espírito Santo. Dentro deles, isto basta. Só que essa presença mudou eles de maneira tão profunda que foi identificável que eles não eram mais os mesmos. E aí nós temos Efésios 4, 17 a 19 que diz como é, de maneira geral, aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que estão rejeitando o Evangelho e em seus pecados, delitos, na sua própria mentalidade. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, isso é sério. Paulo está dando uma intensidade aqui. Não vivam mais como os gentios. Eles eram gentios, era a cultura deles. Eles não deveriam ser guiados por essa cultura e essa prática. Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, têm o seu entendimento obscurecido, não têm uma compreensão completa da verdade, não conseguem ter, separados da vida que Deus concede, a vida que Deus concede é no Espírito, quem não tem o Espírito não tem a vida, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, mentalidade, disposição e sentimentos. Tendo se tornado insensíveis a afetos, eles se entregaram à libertinagem prática, totalmente corrompidos, alheios a Deus, para que de forma desenfreada, não é pouco, é muito, é pecado atrás de pecado, cometer todo tipo de impureza. Isso qualificava aqueles cristãos. E Paulo fala, não vivam mais assim. Vocês sabem o que é viver assim? Nós sabemos o que é viver assim em pecado hoje. Você sabe, se você está nos visitando e não é cristão e nunca foi confrontado, você sabe que a sua vida pode ser resumida nessa experiência. Você tem rejeitado Deus, mas se você está aqui hoje, você pode abraçar esse evangelho, crer, ser transformado, ter a sua vida refeita, por causa daquilo que o Espírito Santo faz nos cristãos. E aqui, logo depois, no capítulo 4, versículo 25 a 32, Paulo fala de algumas características específicas. Ele foi abrangente, agora ele vai ser específico. O que se esperava desses efésios que creram no Evangelho? Que eles deixassem a mentira, que eles ficassem irados e não pecassem, que eles não dessem lugar mais às obras do diabo, não dessem lugar ao diabo, que não roubassem mais, que não saísse da boca deles nenhuma palavra suja, apodrecida, distorcida, enganadora. E perceba, e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E agora ele vai dar um combo, que não haja no meio de vocês qualquer traço, amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Ele está traçando um perfil moral, um perfil ético, uma prática, e diz, se você recebeu o Espírito Santo, não viva mais assim.
Isso é para nos ajudar de forma clara, onde nós precisamos ser transformados e onde eles precisavam. E um destaque para aquilo que está em laranja, que o que ele diz em Efésios 1, no versículo 14, até o resgate da sua propriedade, até o nosso encontro com Cristo, se torna uma realidade urgente para nós. Selados para o dia da redenção. Nós cristãos não devemos temer a morte, desesperados, nos agarrando a essa vida como se fosse tudo o que há. A própria salvação aponta para nós que há uma outra vida de uma qualidade superior que é garantida a nós, e nós podemos nos desgastar aqui por causa do Evangelho, porque é uma vida melhor, duradoura, estável, garantida. A redenção é garantida para os cristãos. Mas, um alerta, a nossa salvação e a nossa santificação não é presumida, porém, ela é gradativa e prática. Prática se desenvolve. Se ela é gradativa, nós não devemos esperar perfeição uns dos outros, e muito menos daqueles que são novos na fé, que se reconhecem como imaturos, que às vezes são recém-convertidos. Nós precisamos apoiar, discipular, ensinar essas pessoas, modelar o padrão de amor para elas. Tem que haver santidade, tem que haver amor para que nós amadureçamos juntos. Mas essa é a experiência normal, abandonando o pecado, se voltando para Deus. É isso que nós devemos esperar uns dos outros e nos alegrar quando isso acontece. Às vezes nós nos alegramos pouco uns com os outros quando um pecado é vencido, quando uma prática é diminuída. E talvez a nossa postura é extremamente cruel. Você cresceu, não fez mais que obrigação. Nós podemos ser mais misericordiosos uns com os outros. Isso vai manifestar o amor, que é o que nós recebemos do próprio Espírito. E o selo? O selo está ligado ao reconhecimento de posse. Olha que interessante, uma das manifestações do termo selo, está lá em Mateus 27, 66. Falando sobre a morte de Cristo, os judeus pedem que o túmulo de Jesus seja selado, lacrado. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali escolta. Porque os judeus disseram, ele falou que ia ressuscitar, nós não acreditamos nisso. Mas, por via das dúvidas, pode ser que os discípulos roubem o corpo, digam que ele ressuscitou. E aí ele pede para a força romana que sele a pedra. O que é esse selo? É falar, isso é propriedade do governo, não mexa. Inclusive a gente vai te impedir de mexer, por isso que tem uma escolta aqui. Quando nós falamos de sermos selados pelo Espírito, nós estamos afirmando que aquela herança conquistada por Cristo vai ser preservada. Você e eu, meu irmão, você e eu, minha irmã, jovem, de qualquer idade, que creu em Cristo, você é propriedade de Jesus. Não é possível que ninguém mexa conosco sem mexer com o nosso dono. Se os nossos pais já nos protegem, imagina o próprio Deus. Não tem risco de extravio. Nós vamos chegar lá. O Espírito garante isso, para a nossa alegria, para a nossa segurança, para o nosso consolo. Nós fomos comprados pelo sangue dele. O Espírito Santo garantirá que o Filho vai receber aquilo que ele merece pelo seu trabalho. O que ele merece? A sua noiva, a sua igreja, o seu povo. E em Isaías 53, 10, nós temos um versículo lindo. A gente fala do servo sofredor, né? Mas aqui vai falar sobre uma outra nuance do servo sofredor, que é o nosso Cristo, o nosso Jesus. Está afirmando, ele verá o fruto do trabalho de sua alma. Em algumas traduções, o fruto do seu penoso trabalho, um trabalho que custou. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará, uma palavra muito cara a nós, a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Jesus não resolveu os nossos pecados jogando para debaixo do tapete. Ele não ignorou, Ele resolve o nosso pecado, Ele resolve o nosso problema. Ele lida conosco, Ele faz paz entre nós e o Pai. Nós somos a herança do Filho, Ele é o nosso noivo. Ele não vai perder nenhum dos seus, nenhum dos que foram selados pelo Espírito Santo. A batalha pela fé não é nossa sozinha. Nós batalhamos numa garantia de que Cristo já venceu a guerra. Nós batalhamos, mas Cristo já venceu a guerra. Não corre o risco de Jesus chegar lá na eternidade, no dia da redenção, e falar: até que eu salvei bastante pessoas numa época, alguns se perderam pelo caminho. Não é esse tipo de coisa que nós estamos falando. Mexeram na minha herança, eu não podia fazer nada. Não é esse Deus que se apresenta na palavra. Agora, fala sobre a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é novidade no Novo Testamento. Ele aparece ao longo do Antigo Testamento. E nós vamos ler 2 versículos que mostram uma promessa no Antigo e no Novo. Em Ezequiel 39, 29 diz: nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Essas bênçãos nos atingem. Ele está em nós, que somos seus filhos. Derramarei o meu espírito sobre eles. Essas bênçãos se aplicam a nós. Mas Jesus também falou em João 15, 26, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Pai prometeu no Antigo Testamento, Jesus prometeu no Novo Testamento. Para quê? Para o bem do seu povo. Ele consolaria, Ele instruiria, Ele capacitaria a nós cristãos a testemunharmos do Evangelho. Hoje essa promessa não é recumprida em algum novo Pentecoste que nós queremos fazer. Isso foi cumprido quando você recebeu o Espírito Santo, quando você se arrependeu e creu. Nós não temos que esperar um grandioso evento igual é narrado em Atos. Aquilo foi histórico, aconteceu. Nós devemos viver na força desse Espírito. Porém, nós não estamos dizendo que não existem experiências de enchimento do Espírito, onde você é profundamente quebrantado, isso mexe com você, isso muda a sua maneira de ver o mundo, mexe com seus sentimentos, e às vezes você desfruta de coisas que você não consegue dizer. Nós não estamos falando que isso não existe, nós estamos falando que isso são experiências. Isso não são coisas que vão acontecer com você todos os dias o resto da sua vida. A vida cotidiana, a vida do próprio Jesus e de Paulo, ela foi mista. Vão ter lágrimas, você não estará sozinho. E vão ter momentos onde você vai se sentir consolado profundamente, amado de uma forma que você quase vai perder a cabeça e que dificilmente teria outra resposta a não ser lágrimas e profunda gratidão. O que isso gera? Obediência. Não é só um sentimento. Nós devemos buscar viver em íntima comunhão com o Espírito, através da palavra, da oração e da comunhão com o povo de Deus. Nós não fatiamos, é isso que Deus nos deu. Agora, Efésios 1,14 diz que o Espírito, além de selo, ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor talvez não é uma palavra tão comum a todos nós. Pessoas que mexem muito com banco e com bens conhecem muito bem. Mas basicamente, simplificando bastante, o Espírito é a entrada. É a primeira parcela de Deus. Vocês vão receber essa maravilhosa, poderosa, transformadora amostra da minha presença, esperando que no futuro vocês vão ser inundados com essa realidade, quando você se arrepende e crê. Isso é o penhor da nossa herança. Ele garante a nossa herança, ele garante que iremos até o Pai. Tudo que Jesus conquistou para nós,
ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos garante para Cristo, nós estamos garantidos em Cristo pelo Espírito. E um exemplo simples é se você conhece alguém que é muito rico, ou faz uma ideia do que seja, ou já viu uma novela ou um filme. Geralmente, você espera que alguém que tem muita riqueza e muitos bens, compartilhe isso com os seus familiares, com os seus amigos mais chegados. Tenha prazer em distribuir, em ser generoso. E mesmo sem você ser muito rico. Essa é a experiência que nós esperamos, que aqueles que mais têm, que foram principalmente transformados pelo Evangelho, entenderam, eles vão compartilhar, o muito ou o pouco. E da onde vem isso? Isso é algo só nosso? Deus nos cobra, mas não faz? Não. Preste atenção, Efésios 4, 7 a 12. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos da igreja, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós encerramos a classe de dons e talentos, e quem participou foi profundamente motivado, inspirado, nós cremos, por Deus, para se envolver no serviço. Por quê? Porque Jesus Cristo concedeu dons. Cristo não só nos deu a salvação, de toda a sua riqueza, na sua morte, Ele nos dá pelo seu Espírito capacidades sobrenaturais, com essa entrada que nós recebemos, essa habitação do Espírito Santo, para que nós tenhamos esse privilégio, essa experiência, de capacitados por Ele, desempenhar o serviço dEle para o bem da igreja, para o bem nosso e dos nossos irmãos. Cristo é riquíssimo em graça e em poder. Nós recebemos dons, nós somos esses presentes dados uns aos outros aqui, para servirmos uns aos outros e aperfeiçoarmos uns aos outros. Você é um testemunho vivo e claro do poder de Deus na vida de pessoas. Quando você vem, quando você serve, quando você exerce cada um dos dons que Deus te deu, você está apontando, isso não é natural meu. Há um Deus extremamente poderoso que me mudou e que comunica essa bênção a você. Isso é incrível. Nós somos a resposta de Deus para o bem uns dos outros. Mas é serviço. É sobrenatural, é capacitação, mas custa. Eu vou falar porque o pastor Domingos postou ontem, então está tudo bem. Nós fomos para Bebedouro ontem, o pastor Domingos chamou eu e a Júlia e o Apolo para irmos. E basicamente, a gente saiu daqui 7 e pouco da manhã e encerrou o dia chegando aqui 5 e pouco, quase 6 horas da tarde. Ele estava lá servindo, um monte de gente, pastores, uma igreja, líderes. Ele estava, não é o termo que ele usa, né? Mas ele estava visivelmente cansado. Eu costumo falar quando eu estou assim, eu estou um caco. Servir é bom, é ótimo, mas custa. Ele aceitou o custo. Nós precisamos aceitar o custo desse privilégio. É privilégio para nós, é serviço para a igreja. Agora, tudo isso visa um fim. O louvor da sua glória. Ao longo desse primeiro capítulo, várias vezes falou sobre o louvor da glória de Deus. Por que que Deus precisa ser louvado? Por que que Ele faz tanta questão disso? Ora, porque Ele merece, Ele é digno, é simplesmente justiça, Ele merece, e Ele deve ser louvado. Agora, além disso, eu quero trazer uma nuance, que quando eu estava estudando, isso brilhou para mim e falou, precisamos calibrar as nossas mentes, eu preciso. Muitas vezes nós entendemos a salvação como sendo sobre nós. Eu preciso, eu estou em crise, eu estou sofrendo, eu tenho pecados.
Deus vem, me conserta, eu sou o maior beneficiário, pronto, acabou. A salvação não é essencialmente sobre nós, sobre as nossas crises, mas é sobre o que o próprio Deus está dando a Jesus Cristo, um povo, uma família. A salvação é primeiro sobre o que Deus está fazendo. Agora, nós somos os beneficiários, é para nossa alegria, glória de Deus, nossa alegria. Quando nós invertemos e queremos a glória, nós atrapalhamos o processo e nós ferimos pessoas. Nós somos muito beneficiados. Ora, paz com Deus, vida eterna, participar da família de Deus, os dons que nós já falamos, olha quantos benefícios. Mas o alvo supremo é que o Deus trino, Pai, Filho, Espírito, que é belo, que é incrível, Ele seja visto em nós que somos o povo dEle. Nós que somos irmãos, Deus quer ser visto, não só na natureza, não só na nossa pregação verbal, mas em nós, em tudo que fazemos e tudo que somos. Ele quer ser visto como nosso tesouro, como a nossa alegria, como aquele que conquista a nossa mente e coração e muda nossas práticas. E nós temos algumas aplicações. E a primeira aplicação, acalme-se. Descanse na certeza que aqueles que estão em Cristo não serão jogados fora e nem se perderão. Se você está em Cristo, se você se arrependeu e creu, Jesus nunca vai te jogar fora. Eu não sei qual foi a sua experiência, o que você já ouviu por aí, o que você já passou em igrejas ou relações familiares por aí, mas eu afirmo com clareza, Jesus não te joga fora. Mas se você é cristão, se avalie, você continua hoje se arrependendo? Ou isso é algo que você fez no passado, está tudo resolvido, segue o jogo? Você continua desejando que Jesus, que o Espírito te livre da prática do pecado? Ou você se acomodou em práticas que você sabe que são negativas, pecaminosas, destruidoras e desonram a Deus? Eu não quero trazer você para lembrar um momento, talvez 30 anos atrás, em que você falou, eu sou cristão. A pergunta importante para nós é, hoje, você é cristão, você quer ser cristão, você ama isso, você se arrepende e crê, você se agarra em Jesus como sua vida? E eu vou falar para 4 grupos aqui, homens. Então, homens, aqui comigo. Você acredita que vai suprir sua família, mesmo que a promoção não venha? Mesmo que aquele baita projeto que você está colocando sua esperança dê errado? Você crê num Deus que te ama, independente do seu desempenho no trabalho, no futebol? Você consegue descansar em Deus? Mães, você continua confiando que Deus está feliz com você, mesmo com a sua casa um pouco bagunçada? Você consegue descansar no amor de Cristo e desfrutar de relacionamento com Ele? Você acha que é amada por seu desempenho, mulheres que trabalham fora? Ou seu desempenho em casa? Não é isso que Cristo propõe para nós. Agora, os universitários, você continua confiando que Deus vai sustentar a sua fé, mesmo quando está se sentindo sozinho, longe da família, podendo fazer qualquer coisa? Você acha que Ele vai te sustentar, mesmo quando você é tentado a ceder ao ateísmo, ao sexo fácil, em festas e toda a situação, a viver se drogando e se embriagando? Você confia que essa fé te sustenta? E isso não vale só para universitários? E aos solteiros e viúvos, você confia que vale a pena esperar por um cônjuge cristão, fiel? Ou você vai negociar valores e lidar com as consequências? Você acredita que casar de novo é a sua esperança para ser feliz? Ou Cristo basta? Esse é o nosso desafio de encorajarmos uns aos outros. Descanse na certeza. Se você recebeu o Espírito, você vai chegar lá. Amém? Agora, a gente não só se acalma e descansa. Lute.
Lute, se esforce para ser maduro, para produzir frutos, para servir sua família, para servir esta igreja. Se você está nos visitando, servir a sua igreja. Não se acomode, obedeça aquilo que você tem ouvido. Você tem ouvido a palavra pregada ao longo de domingos, e grupos pequenos, e leituras, e músicas. Obedeça, peça a Deus que te dê vontade de ter vontade de obedecer, mas lute, obedeça. Bíblia e oração. Não dou conta, peça ajuda. E Rodolfo Abrantes, que foi um roqueiro, final dos anos 90, início dos anos 2000, ele foi convertido, e a gente está falando de 20 anos aí, de uma história, um testemunho, e ele falando sobre a sua conversão, foi dia 20 e poucos de junho de 2020, não lembro exato, acho que foi dia 26. Exatamente, acho que faz 2 anos. Ele disse assim: eu era totalmente alheio a Deus, não queria saber, vivia a minha vida. Mas ele recebe uma explicação sobre o evangelho de alguém e algo fica martelando na cabeça dele. Ele é Deus, Ele me ama, Ele tem uma obra para fazer na minha vida. Foi isso que ele ouviu. Ele é Deus, Ele me ama, Ele tem uma obra para fazer na minha vida. E isso inquietou ele, isso explodiu tudo o que ele pensava sobre a realidade, sobre o Deus que ele tinha conhecimento. E aí ele diz para o apresentador: eu tentei continuar usando a minha droga, eu tentei continuar na minha banda, eu tentei continuar vivendo como eu vivia. Mas ele fala nessas palavras: eu bem que tentei ficar igual, mas não consegui, diante da revelação do amor dele por mim. Nós sabemos o que é isso? Eu bem que tentei ficar igual, mas eu não consegui. Por outro lado, um termo não tão comum para nós, comungue, desfrute de comunhão. Ou um dos nossos Cs, conviva. Você não foi feito para se esforçar sozinho. Você tem que se esforçar, mas não se esforce sozinho. Deus te deu um presente. A igreja é esse presente, família na fé. Você será preservado através da vida dessa igreja, se você é membro dessa igreja, ou se você está chegando. Essa igreja existe para chegarmos a Cristo e continuarmos com Ele. Vão ter muitas coisas no caminho. A gente está passando por uma sucessão pastoral. Você, como eu, em algum momento vai ficar triste. Talvez você vai ficar até arrependido, né? Devia ter convidado domingos mais. A agenda dele está uma loucura, mas você ainda tem tempo. Você vai encontrar pecadores em ministérios. Você vai encontrar gente que falta. E você vai ser chamado a suprir essa necessidade. Inclusive isso é graça de Deus para te preservar no caminho, para te dar uma visão elevada. Você não vai chegar lá sozinho. Deus não quer isso. Pelo contrário, Ele te deu uma família, para que o caminho não só seja difícil, para que ele seja difícil, mas para que ele seja belo, para que ele seja em família. Valorize isso. Valorize grupos pequenos. Se você está aqui e não está em grupos pequenos, você está causando mal a si mesmo. Participe de um grupo pequeno. Decida sair da casca. Se você está aqui e está sendo servido ao longo do tempo e não quer servir ninguém, se arrependa disso. Manifeste o seu amor a Deus e às pessoas servindo. Se você está aqui e não está andando com ninguém, não está sendo discipulado, procure ser discipulado, seja capacitado e aí discipule pessoas. Olhe para as pessoas, manifeste o amor de Deus, ensinando pessoas a seguir Jesus. Não ignore isso. Agora, por último, avance. Se desafie a pregar o Evangelho. Se capacite para ser luz e tornar essa luz visível. No seu trabalho, não sem temor, não sem dificuldade, mas com um anseio. Na sua família, com todas as dificuldades do seu passado e dos relacionamentos complicados. Peça a Deus isso, se capacite a ser luz, avance, não guarde para você. Vamos juntos
pregar o evangelho. Eu chamo o pessoal da música aqui, e eu gostaria que vocês lessem comigo. Esse é um trecho da música que nós vamos cantar agora. E eu sou apaixonado por essa música já faz uns anos. E sempre quando eu tenho oportunidade eu mando ela para as pessoas. Mas como poesia, ela é riquíssima. Ela diz assim: só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção. Lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo. Enfim, nele eu vou permanecer. Eu vou orar agora e os nossos irmãos vão cantar. Depois o pastor Domingos vai dar os avisos. Mas pense nisso. Busque esse Salvador. Ele está disponível a você. Ele continua te amando. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, nosso Deus, aquele que nos salva, que nos guia e que nos guardará, que sustentará a nossa salvação. Nós te agradecemos pela vida em Cristo. Te agradecemos porque cremos no Evangelho, porque alguém pregou a nós, ou inúmeras pessoas pregaram a nós. Ó Senhor, conduz a nossa fé, mesmo quando olharmos e temermos o mercado financeiro, os relacionamentos trincados, os nossos próprios pecados e o receio de não chegar lá por causa da nossa própria bagunça. Trabalhe em nós, ó Deus, nos purifique, nos anime, nos guie como teu povo, como soldados nas trincheiras de batalha da vida cristã, e como úteis, lutando ombro a ombro como teu povo, como família do Senhor. Que o Senhor nos dê amor por essa igreja, e nos dê esperança em Ti, esperança que gere obediência, que gere alegria, e que gere frutos que permaneçam. Obrigado pela vida dessa igreja em minha vida, e obrigado pela vida dessa igreja na vida dos meus irmãos, e que nós tenhamos a alegria, Deus, de não só recebermos, mas de vivermos a mutualidade, dando e recebendo daquilo que o Senhor tem nos dado e feito em nós. Assim eu oro e agradeço pelo que o Senhor fez por essa igreja e peço, nos ajude a avançar o Evangelho na vida daqueles que o Senhor quer salvar através de nós, para que o Teu nome seja admirado e valorizado, para a alegria do Teu povo e para que o Teu reino seja permeado por mais e mais pessoas que desfrutarão da Tua graça, em louvor da Sua glória. Em Cristo oramos, amém.